Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Histórias e Memórias, o seu podcast eternizador de histórias marcantes e edificantes da nossa cidade. E hoje tenho a honra de poder eternizar o enredo de vida de uma grande mulher. Falo dela, a advogada doutora Paloma Barbosa, que me dá a honra da sua presença aqui no podcast eternizador de histórias nesta sexta-feira, dia 8 de maio. Doutora Paloma, muito obrigado por ter aceitado o convite. É uma honra ter uma pessoa do seu gabarito aqui. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Gustavo, pelo convite. É uma honra estar aqui. Minha primeira entrevista, Uau. minha primeira conversa. Que bom estar aqui compartilhando com você. Doutora, para começar nosso bate-papo, nós sabemos que o assunto saúde mental ficou em voga na sociedade, muito por conta de tudo aquilo que nós vivemos e o mundo todo viveu na pandemia. Não se falava de saúde mental da forma que se fala nos tempos atuais, sobretudo a partir de 2020, pré-pandemia. Veio a pandemia e parece que ela veio com o propósito de alertar e fazer com que pudéssemos ficar em alerta, em estado de alerta, com a nossa saúde física e com a nossa saúde mental. Haja vista que hoje em dia nós estamos vendo aí o corpo, a abrangência que profissionais que cuidam da mente ganharam e estão ganhando na sociedade. Me refiro a psicólogos, médicos, psiquiatras, enfim. Feita essa pequena introdução, como está a Paloma Barbosa mentalmente falando neste ano de 2026? Nossa, que bom que essa pergunta veio agora, em 2026. Legal. Eu acho que eu posso dizer que eu estou no meu melhor ano. Acho que a terapia ela é muito importante. Eu já faço acompanhamento. Acho que a primeira vez que eu pensei em ir para terapia foi um preconceito que eu tive. Acho que muitas pessoas têm esse preconceito, que antes não era muito falado, e já faz muitos anos. Então, a gente pensava, né? Terapia é para doido, psicólogo é para doido, psiquiatra é para doido. E aí, foi um momento de autoconhecimento. Então, eu me lembro, eu acho que eu fiz uma temporada em 2013. Depois, eu fui em 2018, eu retornei para autoconhecimento mesmo. E 2020, na época da pandemia, eu precisei retornar, até mesmo para a gente colocar tudo no lugar, né? Porque era algo que estava acontecendo, um turbilhão de sentimentos ali, a gente dentro de casa não sabia, né, como lidar. E eu já venho fazendo acompanhamento, às vezes dá uma pausa, depois volta quando precisa. Então, graças a Deus, eu acho que nesses anos que eu faço ali, eu tenho esse autoconhecimento. E eu estou muito bem, graças à minha psicóloga também, que eu encontrei uma pessoa muito boa, e isso é muito importante também. Então, eu acho que eu posso dizer que agora eu estou no meu melhor ano. Para você poder chegar no seu melhor ano e, consequentemente, no seu melhor momento profissional e na vida pessoal, como você mesma disse e reforçou a ideia de que profissionais que cuidam da mente precisaram estar inseridos na sua vida. Mas, pensando no trabalho deles e pensando naquilo que você é hoje, quem era a Paloma antes de ter todo esse auxílio de profissionais ligados à psicologia, à terapia? E quem é a Paloma atualmente? Eu acho que eu tive um crescimento gigante com a terapia, principalmente na parte de autoconhecimento. A Paloma antes era uma Paloma muito tímida, vergonhosa ali, que não gostava muito de socializar, tinha uma dificuldade, mesmo que eu estava rodeada de amigos, mas eu tinha uma dificuldade de expressar sentimentos, de expressar ali, às vezes falar um não. E hoje a Paloma, ela consegue, ela não tem essa dificuldade para falar um não, de se posicionar quando precisa, de interagir mais, de procurar conversar mais, não ficar só aquela menina tímida que era. Então, eu acho que eu tive um crescimento, apesar que com os anos a maturidade vem, mas graças à terapia também. O autoconhecimento foi muito importante para mim. Qual foi o grande legado que a pandemia deixou na sua história de vida? Eu acho que ficar mais tempo com a família, aproveitar mais estes momentos. Eu perdi minha avó na pandemia. A minha avó, a gente, assim, ela morava muito distante, então, quando a gente se encontrava, era uma vez no ano, 2 vezes no ano. Mas é um baque que você não espera. Até então, estava tudo muito bem com ela. E aí, a gente perdeu ela aos 93 anos, se eu não me engano.
E aí você começa a valorizar. Você começa a valorizar cada tempo que você passava ali dentro de casa com a sua família, que foi um susto, mas ao mesmo tempo era um momento de tempo de qualidade que você tinha com as pessoas. Então, eu acho que foi isso. Em relação a Paloma pré-adolescente, criança e já um pouquinho na adolescência, como você era nos tempos de escola? Eu era uma menina muito tímida, muito tímida. Acho que também por vir de cidade pequena, eu cresci em Mendes. Sim. E aí eu era muito, muito, muito vergonhosa. Mas era uma pessoa muito amigável ali, ao mesmo tempo muito leal. Então eu tenho essas memórias. As pessoas até brincavam, você é muito séria. Eu brincava com minha mãe e falava, nossa, sua filha é muito séria, ela não sorri. Mas era o meu jeito de esconder. Mas, ao mesmo tempo, quando eu criava uma intimidade com a pessoa, ali eu já conseguia me abrir e estava tudo certo. E pensando na sua vida enquanto estudante de escola, nós sabemos, Paloma, até por pertencermos à mesma geração praticamente, que o tempo de escola ele é muito nostálgico e muito gostoso de se lembrar. Pelo fato de que, e talvez o principal motivo seja que é um período das nossas vidas que não vai voltar mais. Sim. É algo que nós temos a certeza, além da morte, não vai voltar mais. Não só tudo aquilo que a gente viveu na escola, propriamente dita, dentro do colégio, ou dos colégios que você estudou, mas, sobretudo, sobre o que era a nossa vida durante os tempos de escola. E, talvez, durante o período escolar, além dessa questão de ser um período que não volta mais, um outro motivo que faz ser um momento da nossa vida muito especial é que a nossa única obrigação era passar de ano. Então, só por esse motivo, já era uma vida mais leve. Feito esse pequeno preâmbulo. Qual é a grande lembrança que você tem dos tempos de escola? Aquele tipo de lembrança, Paloma, que quando você passa, porventura, algum dia, ou quando você já passou em frente à escola que você estudou, ou a uma das escolas que você estudou, vem na sua cabeça na hora? Eu acho que são os amigos. É uma pena, né? Você falou esse tempo não vai voltar. Realmente é uma pena não voltar. Mas eu acho que os amigos ali, você passava uma grande parte do seu dia com eles. Então, passava a manhã inteira ou a tarde toda. E quando saía da escola, já marcava de encontrar para brincar na rua. Então, eu sinto muita falta disso, me recordo disso. Mas também eu acho que eu sempre lembro da minha primeira professora. Que foi, a gente chamava ela de tia Jaqueline, né? Sempre colocava o tia na frente. Sim. Então, eu acho que ela me marcou. Ela foi a minha primeira professora. Se Sim. hoje eu sou quem sou, é devido a ela, que eu comecei lá atrás. Então, eu tenho um carinho muito grande também por ela. E sempre que eu passo em frente à escola, eu vou me lembrar dos meus amigos e da minha primeira professora. E pensando na sua vida enquanto estudante e pensando na sua vida enquanto pertencente a um curso de direito. Você escolheu o direito para sua vida ou o direito que te escolheu? Eu acho que foi uma junção. Eu fui por eliminatórias, para te falar a verdade. Eu nunca sonhei com direito. Quando eu pensava em profissão, eu pensava área da saúde. Nossa, eu gabaritei ali todos os cursos da área da saúde. O que eu vou ser? O que eu quero ser? Dentista, nutricionista. Sim. E aí, com o passar do tempo, você vai chegando primeiro ano, segundo ano. Opa, eu tenho que fazer minha decisão. Mas o que eu gosto aqui hoje, no cenário que eu tenho hoje? Eu gosto dessas matérias, que eu vou enfrentar essas matérias na faculdade. E aí, acho que foi o momento que eu cheguei ali na eliminatória. Não, eu me dou mais bem nessa matéria, nessa área, acho que eu vou para o direito. E fui para o direito. Confesso ali que, de início, não conhecia muita área, então você fica com um pouco de preconceito. Eu vou defender alguém, um bandido, que seja, o que eu... E aí, depois você vai conhecendo. O que eu posso fazer depois que eu me formar como direito? Eu não preciso ser somente advogada, eu posso fazer um concurso público. Então, eu acho que foi uma junção. Pensando na sua escolha e da forma que você foi escolhida para o curso de direito, e quando nós não temos uma certeza muito exata e 100% certa em relação àquilo que a gente quer na nossa vida, e vale lembrar que isso vale para qualquer coisa na nossa vida, para a vida pessoal, vida amorosa, vida profissional, existem momentos que a gente chega em casa, por exemplo, e pensa, nossa, esse momento que aconteceu hoje foi uma confirmação de Deus
relacionada a algo que eu tinha uma certa dúvida, mas aconteceu tal coisa que me fez reforçar aquilo que eu já estava pensando, mas faltava alguma coisa para eu poder preencher tudo e entrar de cabeça 100% nesse projeto, nessa profissão, enfim. Existiu na vida da Paloma Barbosa algum momento, já dentro do curso, através de uma conversa com o professor, com algum colega de turma, ou através de alguma faculdade, do resultado de uma prova, que você chegou em casa e falou, se eu tinha dúvida, se eu pensei que um dia eu seria pertencente à área da saúde, hoje eu não tenho mais, porque através desse acontecimento eu nasci para fazer direito e ser uma futura advogada. É incrível, porque desde que eu entrei na faculdade eu não tive dúvidas. E eu acho que também eu não poderia ter dúvidas. Como que eu ia chegar para minha mãe e ia falar, não gostei, vou trancar, vamos começar tudo de novo? Porque eu sei que meus pais estavam batalhando ali para pagar a minha faculdade. Então, eu tinha que ter muita certeza. Eu já entrei com muita certeza. Mas eu acho que, obviamente, isso vai acontecendo principalmente na prática. Quando a gente está na faculdade, fica muito ali na teoria, mas quando nós vamos para o estágio, aí pega a prática e a gente começa a ver, se envolver ali nos processos. Então, meu período de estágio na procuradoria era com base defendendo o INSS. Eu não tinha ali tanto contato com a pessoa que estava pedindo o benefício. Mas eu não via ali somente como um processo. Era uma pessoa que estava por trás. Então, a gente, às vezes, tinha a oportunidade de acompanhar os procuradores em audiência e ali você via realmente a história da pessoa. Ela chegava pedindo um benefício que fosse rural, contava de toda a sua história de vida ali, durante todos esses anos no campo. E aí você via que realmente, não, essa pessoa precisa, esse benefício vai mudar. E aí, às vezes, a gente tinha a oportunidade de acompanhar alguns acordos que eram feitos, o INSS concedia o benefício, então... Você vê, aquele benefício ali vai salvar aquela pessoa, vai dar uma ajuda, uma melhoria de vida. Então, acho que esses momentos, assim, são gratificantes. Falar, eu escolhi a profissão correta. Quando você soube que antes mesmo de se formar, você seria advogada previdenciarista? Então, eu acho que o previdenciário também me escolheu. Eu tive essa oportunidade de... fazer esse estágio na procuradoria e por lá eu permaneci, meu estágio finalizou, eu tive a oportunidade de entrar em um outro contrato, fiquei por mais 8 meses e depois de formada ainda eu tive a oportunidade de permanecer lá como contratada por mais 2 anos. Então, todo o meu período, minha trajetória ali no direito foi no previdenciário, eu não tinha dúvidas que seria em outra área. Mas advogar, eu te confesso que eu entrei para a faculdade, eu nunca pensei em advogar. Eu entrei para a faculdade pensando em concurso público. E aí, obviamente, eu ia tentar a OAB, então no 9º período cheguei, fiz a prova, passei na prova, então já terminei a faculdade, já tinha passado na prova da OAB, era somente requerer a carteirinha. Mas eu ficava, eu preciso cumprir uma prática jurídica, então eu vou ter a minha OAB, vou advogar ali só no período de prática jurídica e tá tudo certo. Só que no ano de 2020 a minha vida deu uma reviravolta, eu optei por encerrar meu ciclo com a procuradoria em dezembro de 2019, falei, vou estudar para concurso. Voltei para minha cidade e falei, mãe, vou estudar para concurso, preciso voltar para casa, você precisa me ajudar a segurar a barra aí, tá tudo certo. Ela, não, vem, minha mãe sempre me apoiando, é isso que você quer? Eu falei, Voltei para Mendes em janeiro. Março, explodiu a pandemia. E aí, falei, não, tá tudo certo, 15 dias, bom que eu vou ter mais tempo para estudar para o concurso, tá tudo bem. E não foram só 15 dias, 15, 40, 60. E aí começa um pouco de ansiedade. Meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? E aí surgiu uma oportunidade de advogar. E aí eu fui chamada, eu recebi uma mensagem, ei, Paloma, você tem interesse ainda de advogar? Tem uma vaga aqui no escritório, quer vir? Eu quero. Falei, vou lá e vou ver o que dá. E eu tinha muito medo, muito medo. Acho que eu já tinha formado, já tinha uns 2 anos que eu estava formado, mas assim, você tem uma insegurança no início de trabalhar em um processo. E aí, será que eu vou dar conta? E aí eu cheguei nesse escritório, eu fui muito sincera também com eles. Falei, olha, eu sempre estive ao lado do INSS, eu nunca trabalhei do outro lado da história, então eu preciso de um pouquinho de paciência aí, mas quero aprender e tá tudo certo. E aí eu tive essa oportunidade
E eu me encantei. E aí eu ainda estudava para concurso, me dividia. Aí eu parei, pensei e falei, não, eu acho que eu quero advogar. E aí segui no caminho da advocacia, abandonei aí os concursos. E pensando na sua vida enquanto profissional, e eu costumo dizer que a área previdenciarista ela é muito única, porque a sua vida, o seu trabalho acaba se tornando uma espécie de um propósito em outras vidas na busca por um direito tão nobre e tão importante na vida de um trabalhador que ficou aí anos no mercado de trabalho. E através do seu trabalho ele consegue o tão sonhado e merecido descanso, remunerado, podemos dizer assim. O que mais te encanta em ser advogada previdenciarista? Nossa, você traduziu muito bem a área previdenciária. Exatamente isso. E acho que o que mais me encanta é poder modificar a vida da pessoa através do meu trabalho. Ali eu tenho certeza, é igual eu falo, não são processos, são pessoas por trás desses processos. E através do meu trabalho eu posso modificar a vida de uma pessoa. Então não tem nada mais gratificante quando você consegue um benefício. Um benefício que seja de auxílio-doença, a pessoa está passando por dificuldade, está doente, não consegue trabalhar, e aí está tendo muito gasto, e aí que você consegue o benefício. A gratidão que aquela pessoa tem por você. Ano passado até mesmo teve uma cliente, ela conseguiu o benefício, essa cliente me marcou muito, ela passava por muita dificuldade, e ela falou, doutora, você não sabe a diferença que esse salário mínimo vai fazer na minha vida. Eu vou passar meu Natal feliz, eu vou ter comida na minha casa. Então, isso me emociona muito. E aí, a gente tem que ficar sempre atento para não ficar no automático. Não são números entrando, não são processos entrando. Sim. São pessoas atrás desses processos que precisam e precisam muito. Então, eu fico muito honrada de estar nessa área. Eu acho que eu escolhi ali a melhor área que eu poderia me desenvolver. Então, eu gosto bastante disso. O quanto que... pensando na sua história de vida enquanto mulher, enquanto filha, você vem, né, de uma realidade onde você teve tudo que estava ao alcance dos seus pais para poder te fornecer o melhor. Só que existem alguns trabalhos, e isso vale para todo e qualquer tipo de trabalho inserido no mercado de trabalho, que você acaba convivendo com realidades muito diferentes daquelas que você imaginou um dia ter contato. Porque às vezes na sua bolha de amizade, na infância, adolescência, na pré-adolescência, já na vida adulta, você nunca teve contato com alguém que tinha uma realidade muito diferente da sua. E eu penso que uma advogada previdenciarista, ela convive também com outras realidades inimagináveis em relação a tudo aquilo que você viveu enquanto filha, na infância, na adolescência, na pré-adolescência. Onde eu quero chegar e qual é a seguinte indagação? O quanto que ser advogada previdenciarista te humanizou ainda mais? Muito. Eu acho que todos os dias. A cada história que você conhece, que você participa ali, faz muita diferença. Então, é um trabalho realmente muito humano. Quando você, às vezes, consegue ali ter fotos da casa da pessoa, que às vezes nós vamos anexar no processo, você consegue ver que é uma realidade muito difícil. E, realmente, é para a gente sair da nossa bolha e falar, vamos agradecer. E aí eu agradeço todos os dias. Vamos agradecer porque pelo que eu tenho, pelo que eu já conquistei, e poder, através do meu trabalho, pelo que eu já conquistei, poder ajudar outras pessoas. Então, eu me transformo todos os dias. É um lado muito humano que é trabalhado no direito previdenciário. Qual é a grande característica que uma advogada previdenciarista precisa ter para obter sucesso na área, tirando, claro, o conhecimento e a noção das leis? Mas, enquanto ser humano, qual é a principal característica que você acha que uma advogada previdenciarista precisa ter? Eu acho que empatia, paciência. Nós estamos lidando com pessoas que estão passando por dificuldades, pessoas que às vezes são muito carentes de conversa. Às vezes eles querem sentar, conversar, desabafar. E se você não tem a paciência de ouvir o seu cliente,
você não vai ter sucesso. Ele quer te contar, ele não tem ninguém dentro de casa para conversar às vezes ele está passando por uma depressão, que seja por uma doença, e ele só precisa desabafar. Então, talvez os 20, 30 minutos que você vai conversar com o seu cliente vai ser o melhor momento do dia dele. Então, eu acho que é isso, é ter muita paciência, entender, querer participar ali, querer ajudar de uma forma que seja ao menos com uma palavra. Então, eu acho que precisa muito disso. Sobre o papel do advogado previdenciarista. Para quem é leigo, pensa que ele só fica lá na porta do INSS para poder aposentar as pessoas. Mas quais são as outras atribuições que um advogado ou uma advogada previdenciarista tem e que acaba fazendo parte do seu trabalho, por exemplo? Então, hoje nós temos a facilidade aí de não precisar mais ficar na porta do INSS. É difícil precisarmos ir ali de forma presencial. Hoje tudo de forma online, então a gente consegue. Mas, obviamente, se o INSS negou ali, nós vamos ter que ingressar na justiça. Então, nós estamos ali cuidando de todo um processo judicial. Mas também tendo muito contato com o cliente, muita conversa com o cliente, passando muita orientação, explicando como que tem que ser, está com um problema de saúde, como que vai ser a consulta, conversa com o seu médico, passa essas instruções com o médico. Às vezes, tentar até mesmo um contato com o médico para entender o caso um pouco do cliente, para ver se vai conseguir um laudo que vai ajudar a conseguir o benefício. Então, nós temos essas atribuições aí, não só ficar ali no INSS. Eu me recordo que na época que meu pai se aposentou, em dezembro de 2014, numa segunda-feira à noite, que ele recebeu a notícia, eu lembro que durante todo o processo de aposentadoria dele, tinha muito claro na minha cabeça a famosa papelada. Tinha que juntar um tanto de coisa, correr atrás na empresa, aquela coisa toda. E através da tecnologia, do avanço da tecnologia e da modernização em todo o mundo. Como essa tecnologia tão avançada auxilia vocês, advogados previdenciaristas, principalmente no ato de tentar a aposentadoria de um cliente? Hoje o digital facilitou muito para a gente. É muito difícil a gente precisar organizar documentos, ter documentos ali na mesa. 1970, né? Aqueles papelzinhos. Tipo certidão de nascimento antiga, né? Hoje tudo ali de forma online, mas obviamente sempre orientando o cliente, manda uma foto, aí tem que ter um pouquinho de paciência também com o cliente, às vezes não vai mandar a foto boa. Então o papel literalmente acabou pra gente e tudo de forma online. Então, antes para ir requerer o benefício, você precisava ir na porta do INSS para ir lá, marcar perícia, tudo. Agora você faz tudo de forma online, não precisa nem ficar muito tempo no telefone, são poucos serviços que a gente precisa ir realmente para o telefone para 135 para solicitar, mas facilitou muito, muito a nossa vida. O processo judicial, a mesma coisa. Antes precisava ir ao fórum, fazer carga do processo. Hoje em dia a gente acessa os processos de tudo quanto é lugar do Brasil, então isso facilita muito, é um avanço muito grande para a gente. Nós sabemos que a pandemia mudou muito o trabalho de inúmeros trabalhadores. E dentro da advocacia, e aí como leigo, tá? Eu tenho uma noção, uma percepção, conversa de boteco, de padaria, que os advogados trabalhistas ficaram muito em voga, por conta de inúmeras situações que aconteceram em relação às relações de trabalho. Tirando, claro, isso eu já ouvi muitos profissionais da advocacia, né, que como a pandemia agilizou as audiências virtuais, aquela coisa toda. Mas tirando isso, qual foi o grande impacto na área previdenciária que a pandemia deixou como legado? Eu acho que muito dos serviços do INSS foram se transformando de forma ali no digital após o marco da pandemia. Obviamente que já estava em um processo, mas eu acho que intensificou ainda mais e até mesmo por conta que todo mundo precisou se reinventar. A justiça precisou se reinventar, o INSS precisou se reinventar. Então, hoje até muito difícil o nosso contato, por exemplo, com servidores no INSS. Então, o momento que a gente tinha ali de ter um contato para tentar despachar, explicar algo, hoje é de forma virtual. Então,
tudo ali é o guichê virtual, tudo de forma virtual. Então, facilitou também, mas, obviamente, em alguns momentos nós sentimos falta dessa interação, porque também, às vezes, tem processos sendo analisados de forma automática por robô, e às vezes vai passar despercebido. Então, faz um requerimento, 30 minutos depois o processo já foi negado. A gente precisava de um humano ali analisando, lendo o que foi colocado. Então, isso aí é o lado ruim. Mas eu acho que nós tivemos grandes avanços aí também com a tecnologia durante esse período. Existe uma preocupação por parte de muitos jovens profissionais, você está inserida nesse contexto, que é a questão da gestão de carreira. E às vezes a gente vê um profissional que atua ou já atuou na nossa mesma área, que a gente também está trabalhando, e vê ele frustrado, vê ele triste de às vezes não ter conquistado aquilo que ele imaginaria ou imaginou que poderia conquistar, por conta de uma falta de gestão de carreira, de fazer boas escolhas no momento certo, de saber falar não, de saber o momento de falar sim, enfim. A menina que saiu lá de Mendes Pimentel, pegava um ônibus para poder vir para as aulas e estagiou, se descobriu na área da advocacia previdenciarista. Como enxerga a sua própria gestão de carreira neste ano de 2026, relacionada a tudo que você passou para chegar até aqui? Eu acho que foi uma trajetória de muito crescimento, para falar a verdade. Este ano eu optei por seguir sozinha na advocacia, então eu estou iniciando aí essa trajetória, mas eu acho que tudo foi uma construção. Então, a cada oportunidade que eu tive, eu fui conseguindo aproveitar da melhor forma, eu soube aproveitar. Então, o primeiro estágio, depois a oportunidade de continuar no estágio. Então, eu agarrei com unhas e dentes. Depois, a oportunidade de continuar trabalhando na procuradoria, porque eu já saí formada. Eu já formei com o trabalho. Então, antes de formar, eu já estava com o trabalho. São poucas pessoas que conseguem isso. Então, já te dá um alívio, uma tranquilidade. Nossa, não estou desempregada. Sim. Então, eu aproveitei ali com unhas e dentes e quis ir me aperfeiçoando, melhorando, tendo conhecimento. Eu acho que o conhecimento que eu tenho hoje no direito previdenciário também, muito pela prática do estágio, desse trabalho na procuradoria, da prática em outro escritório. Então, eu acho que é saber aproveitar as oportunidades que a vida te dá. Qual é a maior preocupação de vocês, advogados, de toda a classe da advocacia, aqui em Governador Valadares, mas imagino também que você tenha contato com outros profissionais de outras áreas, de outras cidades, melhor dizendo. Qual é a grande mazela da advocacia atualmente? Eu acho que preocupação é muita gente formando. Então, você fica ali preocupado. E aí, será que eu vou me dar bem na minha área? Como que eu vou me destacar? O que eu preciso fazer? Mas isso tudo depende da gente. Então, não adianta nada eu ter muito conhecimento, mas eu não conseguir me destacar. Eu acho que a melhor propaganda que se faz, independente da quantidade de advogados que tem, da quantidade de advogados que tem dentro da sua área, é o boca a boca. Então, se você tem um cliente falando bem de você, você não precisa de mais nada, você vai ter um crescimento. Então, independente da quantidade de advogados que tiver, a concorrência, vamos se dizer. Então, o boca a boca, ele vai te ajudar muito. Então, faz o seu trabalho ali certo, que com certeza você vai colher frutos na frente. E aí tem espaço para todo mundo também. O quanto que as redes sociais auxiliam vocês, advogados, a fazerem com que vocês possam ser conhecidos por inúmeros clientes? Eu acho que hoje as redes sociais é uma vitrine, acho que em todas as áreas. Então, hoje todos estão conectados, mesmo as pessoas idosas, vão que seja estar no Facebook. E o que a gente pode fazer para apresentar, passar orientações jurídicas para essas pessoas, eu acho que é muito importante que o conhecimento chegue até elas. Hoje eu estou entrando no digital e eu vejo o quanto é importante.
Eu postei um vídeo explicando sobre o adicional de 25%, a minha mãe repostou, e uma amiga da minha mãe viu esse vídeo e falou, ué, mas meu pai é aposentado e não recebe esse adicional de 25%. E foi através desse vídeo. Então, eu acho que a rede social, ela vai levando informações, se você faz o bom uso dela, ela pode te ajudar muito, te auxiliar muito, levando informações para quem precisa. Então, eu acho que isso já é muito gratificante, quando chega essa informação realmente para quem precisa. Tem uma peculiaridade no seu trabalho, que é a questão de ser uma especialidade do direito muito voltada para pessoas de mais idade. Sim. Logo, é uma pessoa que já tem uma história por trás, e pelo fato da idade, todos nós vamos passar por esse processo, já são pessoas que elas não têm a mesma capacidade de acompanhamento de raciocínio que você tem, que alguma amiga sua tem, que algum amigo meu tem. Como lidar e como saber filtrar as palavras certas, de ter esse contato mais próximo com pessoas dessa faixa etária, sem ao mesmo tempo não ter a paciência adequada para esse tipo de atendimento? É igual eu disse, o direito previdenciário é paciência, empatia com as outras pessoas. Então, se você não tem isso, infelizmente, você não vai destacar. Então, a gente tem que ter esse cuidado realmente. Até mesmo são pessoas mais velhas. Então, quando eu comecei a advogar mesmo, eu lembro de clientes chegando, olhando para mim e falando, mas você que é advogada? Você é tão novinha. Até mesmo para se posicionar diante deles e falar, sim, eu sou advogada, eu vou cuidar do seu caso e eu vou te ajudar a conseguir esse benefício, sim. E aí, durante uma conversa, você consegue modificar a cabeça deles, eles entenderem. E quando você consegue o benefício, nossa, realmente, ela é muito competente. Mas é isso, é ter um jogo de paciência, empatia, porque a gente tem que entender. São pessoas que hoje não têm a mesma habilidade que a gente. Então, tem que ter a empatia por elas. Existe machismo dentro da advocacia, e aí me refiro aos pertencentes a esse nicho profissional, e também por parte dos clientes? Existe, infelizmente. Acho que já melhorou muito, mas existe. Já tive olhares assim de clientes, nossa, você não vai dar conta do meu caso. E aí, quando você termina o processo, eu não sei como te agradecer. Até mesmo de um esposo de uma cliente minha, ele não queria que ela fizesse o processo comigo. Não, eu vou te levar no meu advogado. Ele vai conseguir resolver o seu problema, é ele que me aposentou e tal. E ele reforçava, o meu advogado, um homem. E ela falou, não, eu quero fechar com ela. E você fica até meio constrangida ali na conversa, no meio. E aí eu lembro, quando o processo finalizou, ele foi no escritório e aí ele agradeceu, pediu desculpa no primeiro contato, eu não queria muito que minha esposa fechasse com você, eu não estava confiando, mas eu vi que você é muito competente, muito boa, te agradeço muito e te peço muitas desculpas, mas infelizmente. Eu acho que na área criminal até mais, eu até falo que eu admiro muito as mulheres, as advogadas que estão inseridas nessa área, eu não teria essa coragem. E eu acho que elas precisam se manter muito firme, então acho que elas sofrem um pouco mais ainda. Sobre os seus sonhos e planos futuros, qual foi o grande sonho que você já realizou sendo advogada? Eu acho que eu estou realizando agora, trilhando esse caminho sozinha. Eu fui me descobrindo, né? Descobrindo sonhos que eu não sabia que eu tinha. Eu não sabia que eu queria advogar. E aí, a partir do momento que eu entrei na advocacia, eu acho que eu realizei esse sonho. Nossa, eu estou feliz aqui, eu estou feliz com o que eu estou fazendo, eu estou realizada. E acho que agora que eu optei por seguir sozinha, eu tô vendo que também era um sonho que eu tinha guardado e eu não imaginava que eu tinha esse sonho guardado. E hoje eu estou podendo realizá-lo, crescendo aí, mesmo que seja sozinha, mas trilhando, tendo o meu espaço, meus clientes. Então, eu acho que eu estou na construção desse sonho. Qual o grande sonho que você almeja realizar sendo advogada? Ai,
Eu acho que é crescer ainda mais. Agora que eu estou iniciando o meu escritório sozinho, eu acho que ter esse reconhecimento, ser reconhecida como a Paloma que busca benefícios, que é uma ótima advogada previdenciarista. Então, eu acho que é isso, o meu crescimento agora nessa trajetória. Como é saber que o seu trabalho faz parte de forma eterna na vida de outras pessoas? Ai, muda tudo. Muda tudo. A gente vai se reinventando na profissão. A gente sabe o peso que a nossa área carrega. Você tá ali, é 50% de chance de ganhar, 50% de chance de perder. E você tem que lutar com todas as forças para você conseguir esse benefício para essa pessoa, que você sabe o quanto essa pessoa realmente precisa. Principalmente, acho, quando é um benefício relacionado à doença, que ela está passando por um momento difícil. Então, é algo assim que eu sei que eu vou fazer diferença na vida da pessoa e eu tenho que lutar todos os dias. É óbvio que o dinheiro é importante pra gente, é importante, mas você saber que você mudou a vida da pessoa, que você ajudou a pessoa, mesmo que de forma indireta ali, conseguindo um benefício quando ela mais precisava, então isso é um legado que a gente vai deixar. Sobre o primeiro contato com um futuro cliente, e ainda mais em uma área, como você mesmo disse em uma das suas explanações, que tem crescido muito, sobretudo em Governador Valadares. Afinal de contas, nós temos na cidade uma faculdade só voltada para essa classe. Como fidelizar um futuro cliente? Eu acho que o primeiro contato é o mais importante, é o momento de você se mostrar, mesmo que talvez a pessoa não tenha direito, ela só vai ali tirar uma dúvida com você, ela já te fala, olha, eu estou muito nova ainda, acho que não está na minha hora de aposentar, mas se você dá um atendimento para essa pessoa, e a pessoa gosta ali no primeiro contato, ela vai voltar e vai te procurar. Isso acontece todos os dias. Às vezes a pessoa me procura, ela não tem a documentação pronta, ela não tem laudos médicos ainda, mas se você dá uma assistência, se você para, escuta, explica para essa pessoa e essa pessoa entende, ela vai voltar ali. Então, isso acontece muito comigo. Volta daqui 1 mês, 2 meses, doutora, consegui o laudo. Tô aqui, já vou te mandar. Posso te mandar? Pode. Porque a pessoa entendeu realmente o que vai acontecer com o processo, o que ela precisa, quais são as chances. Então, ali é o momento de dar essa atenção e conservar ali e manter essa fidelidade com o cliente. Doutora, entrando numa pauta um pouco mais abrangente em relação ao que a sociedade vem passando e o que vem acontecendo na sociedade atualmente, e, infelizmente, o Brasil vem sendo um país exemplo negativo acerca do papel de vocês mulheres e de como vocês mulheres estão sendo vistas na sociedade. Sobretudo em relação a crimes totalmente hediondos e nefastos para a vida de um ser humano, principalmente de vocês mulheres. E é muito louco pensar que quando eu, enquanto homem, entro, por exemplo, quando eu preciso de pegar um carro de aplicativo, é algo totalmente normal, é uma ação onde eu não devo me preocupar com nada, a não ser que, porventura, o motorista seja um assaltante. Mas o mundo tá tão difícil para vocês mulheres que, para vocês mulheres, entrar num carro de aplicativo sendo dirigido por um homem virou algo de preocupação, virou motivo de preocupação por parte de vocês, mulheres. Além, claro, de outras situações espalhadas, não só em Valadares, mas em todo o Brasil, onde ser mulher é um problema no sentido de ter um cuidado muito exacerbado sobre uma futura ação que possa ser cometida contra vocês. Enfim, como você enxerga o papel da mulher atualmente e principalmente sobre tudo aquilo que vocês vêm sofrendo na sociedade contemporânea? É muito triste de pensar que nós estamos em uma sociedade, em algo que está tão evoluído e mesmo assim as mulheres ainda passam por isso. As mulheres acho que já lutaram tanto para conseguir espaço na sociedade, mas é isso, você não tem segurança, você pensar esse horário
é perigoso eu sair de casa. Esse horário eu não posso sair de casa. Se vier um homem no aplicativo, eu vou compartilhar a minha localização com uma outra pessoa. Eu vou entrar rezando para essa pessoa ser uma pessoa abençoada por Deus e não acontecer nada. Então é muito triste. Teve um período que eu era da corrida, então eu acordava muito cedo para correr. Mas, ao mesmo tempo, eu não podia sair de casa muito cedo no horário que eu acordava. Eu tinha que ficar fazendo a minha hora ali, porque eu tinha receio de sair na rua, no meu bairro, correndo. Uma menina sozinha correndo, eu tô dando chance ali. Então, olha só, eu não poder fazer uma atividade física tão cedo por insegurança. Ou eu não poder sair de casa em certos horários porque eu tenho insegurança de entrar em um Uber. Então, é difícil, é triste a gente ver em pleno 2026 acontecendo coisas assim, as mulheres ainda tendo que lutar mais. A minha esperança é que isso um dia melhore, mas eu não sei. Acho que a gente já tem muito espaço de fala, já tem espaço de luta, mas é triste ver essa realidade. A nossa vida é como se fosse um livro, com páginas positivas e páginas negativas. E são assim todos os livros que já foram lançados e que serão lançados por toda a eternidade. Todo livro que se preze tem uma página positiva e uma página, ou melhor dizendo, no plural, páginas positivas e páginas negativas. Ou, melhor ainda, capítulos para lá de incríveis, regados a muita felicidade, e capítulos não tão bonitos assim. E é assim a vida de todos nós. Do livro da vida da Paloma Barbosa, qual é o capítulo mais triste e o que você fez para passar por cima ou arrancar, ou está fazendo para arrancar as páginas desse capítulo? Eu acho que foi quando eu perdi meu primo. O Altino, ele se foi muito novo e foi muito difícil, porque eu também era muito nova, era próxima dele. E foi de uma forma brutal ali, ninguém esperava, foi um susto para todos. E aí a chegada da notícia da morte dele, eu lembro que eu estava do lado da casa dele quando aconteceu. E aí foi um momento muito difícil, um momento muito marcante para mim. Então eu acho que é o capítulo mais triste. Eu perdi a minha avó também, mas minha avó, querendo ou não, já estava idosa, a gente meio que espera, ficou doente. Mas o Altino, ele se foi com 16 anos, então foi algo que doeu muito e que eu demorei para reestruturar, mesmo que sofrendo ali calada, mas eu demorei para reerguer e falar, vamos seguir. Mas é isso, são os planos de Deus também e ele está em um lugar melhor. E quem era o Altino para a sua história de vida? O Altino era meu primo. Eu não tenho irmãos, então eu sou mais próxima dos meus primos. Vitor é o irmão dele, Altino. Então, quando a gente ia brincar, era ali, nós três juntos. A Altino era bem espoleta ali, gostava de uma bagunça, eu era já da organizada, então brigavam assim um pouco. Mas nós éramos muito próximos e morávamos um do lado do outro. E aí vai crescendo. Estava em fase de adolescência, íamos para a escola juntos, almoçávamos juntos, e aí o momento que ele se foi um baque. Se ao invés dessa pessoa que vos fala, estivesse o seu primo na sua frente, o que você falaria para ele hoje? Eu acho que eu contaria como que minha vida desenvolveu, como que eu estou hoje. Acho que contaria um pouco da minha vida profissional, que seja pessoal. Feito esse relato, em contrapartida, qual é o capítulo mais bonito da sua história de vida? Eu acho que quando eu me formei, eu acho que não tem um momento ali, um sentimento que eu acho que talvez meus pais ficaram mais felizes. Eu acho que foi uma realização de um sonho, de ver, formamos a nossa filha, conseguimos. Então, eu poder também dar esse orgulho para eles. Então, eu acho que isso marca muito. Então, acho que foi um momento da minha formatura, eu estar com os meus pais ali presentes e eles verem, né? Missão cumprida. A gente conseguiu cumprir o que tinha que fazer. Então, acho que é esse momento. No livro da sua vida tem um capítulo chamado Dona Neuza.
Qual o poder desse nome na sua vida? Minha mãe é uma mulher muito forte. Ela é a minha inspiração. É um exemplo. A pessoa trabalhadora, sempre ali, trabalhando muito. Eu tive que criar a minha independência desde nova por conta que ela saía para trabalhar muito cedo e retornava só ao final do dia. E então ela foi o meu maior exemplo. Ela é o meu exemplo, então, de força, de trabalho, de ser mulher, de lutar pelo que a gente precisa lutar. Então, é um peso ali tentar seguir o mesmo que ela segue. E a nossa vida enquanto filho, juntamente com os nossos pais, nós temos inúmeros momentos incríveis, né? E que talvez eles, enquanto pais, não vão se lembrar. Mas nós, enquanto filhos, lembraremos para sempre. No livro da vida da Paloma Barbosa, qual é o grande momento que você viveu com a sua mãe, que talvez ela não vai se lembrar, mas você jamais vai se esquecer? Eu acho que quando a minha mãe me apoia, quando todas as decisões difíceis que eu tive que tomar, e liguei para ela, falei: mãe, estou pensando em sair do meu trabalho. Paloma, é isso que você quer? Faça o que você achar melhor. Precisar voltar para casa, volta. E foi quando eu voltei, saí da Procuradoria do INSS, voltei para casa para estudar para concurso. Quando eu optei por seguir minha carreira sozinha, é isso que você quer? Estou aqui para te apoiar. Então, talvez ela não saiba que essa palavra, esse apoio que ela me deu, a palavra no momento certo, ela deixou grandes marcas ali de forma positiva para mim. Agora é o jogo das palavras. Eu vou citar nomes ou palavras e você vai defini-los ou defini-las com uma palavra. Podemos ir? Podemos. Vida. Deus. Deus. Tudo. Amor. Amor. Meus pais. Relacionamento. Escolha. Direito. Escolha também. Faculdade de Direito. Foi uma escolha boa. Acrescenta só o boa. Mas mudança. Ipatinga. Crescimento. Governador Valadares. Casa. Mendes Pimentel. Raízes. Paloma Barbosa. Nossa, difícil. Corajosa. Agora é o jogo do subestimado e do superestimado. Superestimado é o famoso não é isso tudo. E olha que interessante. Utilizar essa frase vale para definir qualquer coisa na vida. Quem é que nunca utilizou isso? E o subestimado é justamente ao contrário. É tudo isso. Só que para muita gente não é isso tudo. Me fale uma comida, um prato superestimado que definitivamente para você não é isso tudo. E que para muita gente é tudo isso, mas para você não é isso tudo. Nossa, difícil. Eu vou falar alimento. Salsicha. Cachorro quente. Não gosto. Não gosto, por conta da salsicha. Me fale uma bebida, pode ser alcoólica ou não. Subestimada. Aquela que pra você é tudo isso, mas pra muita gente não é isso tudo. Água com gás. Nossa, Deus me livre. Eu amo. Não pode. Me vale uma banda, cantor ou cantora, independentemente do gênero musical, superestimado. Aquele que você não vai num show, pode vir uma amiga sua de fora, ela vai pagar pra você, mas você não vai. Brega. O que as pessoas superestimam demais, doutora, na vida? Superestimam. Valorizam demais, enquanto na sua visão não deveria ser tão valorizado. Dinheiro. Eu acho que dinheiro é muito importante, mas às vezes as pessoas perdem a mão um pouco. Então, eu acho que o dinheiro ele não me move. Tem coisas mais importantes que me movem. Eu sei que eu preciso, eu sei da importância dele na minha vida. Óbvio que eu gosto, mas tudo tem limite. Então,
eu dou mais valor para algumas outras coisas, qualidade de vida. Se eu tiver que fazer uma escolha entre o financeiro e a qualidade de vida, eu vou optar para a qualidade de vida. Me fale uma comida subestimada, aquela que você pede pra dona Nilza fazer quando você chega em casa e que você pensa, nossa, como é que alguém pode não gostar disso? Porque você já ouviu muitas pessoas falando que não gostam de tal prato. Angu de milho verde. Bem de interior, mas eu amo desde criança. É um dos meus pratos preferidos e não é todo mundo que gosta. Me fale uma bebida, alcoólica ou não, superestimada, aquela que você não toma de jeito nenhum. Uísque, cerveja. Não gosta de cerveja? Não, não sou. Ai, que chique. O que é subestimado pelas pessoas na vida, que as pessoas não valorizam? Atividade física. Eu acho que eu consegui encontrar ali meu espaço na atividade física. Eu não dava o valor para a atividade física. E hoje eu vejo a importância da atividade física na minha vida, até mesmo no mental. Então, acho que as pessoas precisam valorizar um pouquinho mais. O que a Paloma de 2016 falaria para a Paloma de 2026? Aguenta firme, que vai ter muita mudança. Mas eu acho que seja corajosa. Seja corajosa. Eu acho que coragem que me moveu durante esses anos. E eu fui. Eu fui com medo, mas eu fui. O que a Paloma de 2026 quer falar para a Paloma de 2036? Continue sendo corajosa. Vá com medo mesmo. Paloma, dá pra ver que você, e eu sou seu primeiro, e uma honra muito grande de ter o primeiro contato pessoal com você hoje. E dá pra ver que você é uma pessoa muito alegre, mesmo trabalhando em uma profissão tão séria. Além dessa característica, qual é o legado que você quer deixar aqui na Terra? Eu acho que, através da minha profissão, de modificar a vida das pessoas, através do meu trabalho, eu quero deixar isso. A minha profissão não é uma profissão só para ganhar dinheiro. É uma profissão para modificar a vida de quem precisa. Então, eu quero deixar isso. Se eu conseguir modificar a vida das pessoas através do meu trabalho, eu vou ser muito feliz. Defina essa conversa com uma palavra. Crescimento. Defina a sua história de vida com uma frase. Seus medos você conhece. Agora experimente as suas coragens. Uau! Saiu de cabeça, que isso? Tava decorada, não tem lógica. E Paloma, foi uma honra incrível poder eternizar e ter esse momento com você. Muito obrigado por ter me concedido a incrível honra de ter eternizado a sua história de vida. É um grande prazer conversar com pessoas tão gabaritadas como você. Obrigado, sucesso e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Eu que agradeço, Gustavo, pela oportunidade. Foi a primeira, estava um pouquinho nervosa, mas foi uma conversa excelente. Muito obrigada pela oportunidade. E que agradeço mais uma vez, doutora Paloma Barbosa, que foi a pessoa que eternizou a sua incrível história de vida aqui no podcast Eternizador de Histórias de Governador Valadares. Que vai ficando por aqui e na semana que vem teremos mais uma semana cheia com muitas entrevistas marcantes e edificantes para serem eternizadas aqui no podcast Imortalizador de Enredos. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.